Oi, pessoal. A câmera do meu computador desligou do nada, parou de gravar. Não sei o que aconteceu. Tá toda empolgada falando das drogas. Aí eu vou voltar onde eu estava, tá bom? Então, aqui, né? A gente estava falando que existe 3 graus, né, de analgésicos: os não opiáceos, os opiáceo fraco, e a gente estava falando do opiáceo forte. O opiáceo forte é a morfina, que pode ser substituído pela metadona, fentanil, oxicodona. A gente vai falar mais dessas drogas daqui para frente, né? Antes eu quero falar da escala analgésica para tratar a dor. Então nós temos uma escala de 1 a 3, né? Onde aqui a dor mais fraca, onde eu vou utilizar um não opioide mais um adjuvante. A dor um pouquinho maior, eu vou utilizar um opioide para dor moderada e um não opioide e um adjuvante. E no ponto 3, que seria aquela dor, de acordo com aquela escala que a gente mostrou, a dor máxima, nós vamos utilizar um opioide forte mais um não opioide ou adjuvante. Então, o que essa escala mostra? Que na maioria das vezes a gente vai sincronizar o efeito analgésico de 2 ou mais drogas, né? Esse sinergismo é muito importante para potencializar o efeito dessa droga, né? Então, geralmente, as pessoas utilizam só um tipo de medicamento e acham que aquilo ali vai resolver, onde, na maioria das vezes, o correto seria a associação de 2 analgésicos para que você potencialize esse efeito e o animal tenha, né, um controle melhor dessa dor, tá? Então, existem 2 tipos de analgesia: a preventiva, onde você vai fazer no pós-operatório, né? Geralmente utiliza opioide e anti-inflamatório não esteroides. E a terapia multimodal, que é a utilização de substâncias com um mecanismo de ação distinto e que atuam em diferentes pontos do sistema nociceptivo. Foi isso que eu estava falando, né? A associação de 2 drogas. E agora a gente vai falar um pouquinho das drogas, né, dos grupos que eu disse naquela tabela. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles são muito utilizados em neoplasias, porque, como eu disse no início, todo animal com neoplasia, ele é um animal inflamado. A célula neoplásica é reconhecida pelo sistema imunológico como antígeno, e ao combatê-la, gera um processo inflamatório com liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios. Então, a inflamação, ela é sempre constante no processo neoplásico, não só pelas células neoplásicas, mas também pela destruição, pela necrose que acontece nas células normais do hospedeiro, né? E então, eu vou utilizar os anti-inflamatórios não esteroides como analgésicos fracos. Por quê? Todo anti-inflamatório ele tem um potencial analgésico incluído, mesmo que seja fraco, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Que os anti-inflamatórios não esteroides podem afetar principalmente estômago, mas também intestino, né? Levando a úlceras e sangramento, e também são nefrotóxicos. Então, existem medicamentos anti-inflamatórios não esteroides que podem ser utilizados por 3 dias, outro por 5, outro por 10, por 15, e aí vai depender, né, do tipo de anti-inflamatório que a gente está utilizando, tá? Os 2 mais utilizados na medicina veterinária é o meloxicam e o carprofeno. O carprofeno é o Rimadil, é um pouquinho mais caro, porém a gente pode mandar manipular. E o meloxicam, existem vários, né, como o Maxicam, o Meloxivete. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de laboratórios produzindo, seja injetáveis ou comprimidos, né? Além disso, podemos usar o piroxicam, o firocoxib e o mavacoxib, que eu não tenho prática na utilização desses 2 últimos, mas os outros sim. Então, nós temos aqui os anti-inflamatórios não esteroides. Essa tabelinha está lá no livro do Kardec. Kardec é ótimo. Eu estou com Allan Kardec na cabeça. Dalek, ô meu pai. Aqui os anti-inflamatórios mais utilizados: meloxicam, carprofeno, vedaprofeno, piroxicam, dipirona, que é um analgésico, né? E o cetoprofeno, tá? Aqui são as doses em cães e gatos e a via de administração, que eu não vou me deter a isso, né? Que vocês têm aí. Os opioides. Esses fármacos são os opioides que podem ser de ação fraca, moderada, né? Ou forte. Opioides moderados e fracos e fortes.
Então, o problema desses opioides é que eles são geralmente de uso hospitalar e eles são de receita controlada, tá? Então, em exemplo, né, a morfina, meperidina, metadona, fentanila, buprenorfina, butorfanol, tramadol, cetamina e amantadina. Desses aqui, eu tenho experiência com a morfina, a metadona, meperidina, né, não tenho experiência, mas eu vejo que o pessoal usando, o fentanil, o butorfanol e o tramadol, tá? Os outros eu não vejo muito utilizar, mas aqui é só um exemplo, né? A gente não tem uma rotina muito grande do fentanil transdérmico, é só o dorogésico também, né? É só uma opção, mas a gente não tem assim, estudos, né? Estava até conversando com a professora Simone, e realmente a gente não usa muito na rotina, a gente tem que raspar o pelo, colar, às vezes o animal tira, né? Então, mas é um opioide muito bom, porque ele evita via oral, né? E tem ação direta, tem adesivos que você pode colocar, inclusive, no tumor, né? Para diminuir a dor ali naquele local. Então, aqui é a tabela de doses, morfina, a buprenorfina, butorfanol, meperidina, né? Aqui a dose e a via de administração. Codeína, que também não existe para venda de medicamento assim na farmácia e na veterinária, mas você consegue por manipulação, já fiz para o meu animal, manipulação, mas é para tosse, que ela é muito boa para tosse, mas pode fazer para a dose analgésica, né? Aqui. O tramadol, que é o mais utilizado de todos, né? Existe medicamento aí, tramadol veterinário, metadona e os adesivos, ok? Para cães e gatos, só tem até as dosezinhas direitinho. E a gabapentina, que é para dor neuropática. Lembra que eu falei para vocês que existe um medicamento específico para dor neuropática? Então, são os antidepressivos tricíclicos, como a gabapentina, tá? Então, a gente tem a pregabalina também, mas para animais não sei se é utilizada, mas a gabapentina é a melhor que tem para dor neuropática. E a acupuntura e as técnicas, eu coloquei a acupuntura aqui porque a gente tem mais trabalhos, mas existem várias técnicas de medicina alternativa que também pode ser usado para dor. Ok, gente? Então, era só o finalzinho da aula para a gente terminar, porque o vídeo cessou, né? E acabou que eu não... que eu tive que fazer outro vídeo para poder complementar, tá? Então,